você é uma pessoa que não consegue focar, tem dificuldade de focar, se você acha que talvez você tenha até o transtorno do déficit de atenção, que é o TDAH, e se você é uma pessoa que procrastina muito, então esse vídeo é exatamente para você. Porque na verdade eu me sinto assim, pessoal, e eu vou falar para vocês todas as ferramentas, tudo que eu uso para tentar driblar um pouco esse sentimento, que eu também me sinto às vezes improdutivo, por mais que eu tenha evoluído muito, mas às vezes eu me sinto improdutivo e sinto que às vezes eu procrastino muitas coisas também. Então eu vou trazer para vocês algumas dicas aqui de coisas que eu aprendi, que eu uso para contornar esse problema e que também pode te ajudar. Começando com a primeira coisa, que é você começar a ter o hábito de leitura. Porque o que acontece? Quando você não tem o hábito de leitura e você começa a ler 20 minutos por dia, 15 minutos por dia que seja, automaticamente você começa um processo de foco. Você precisa se concentrar nas informações, você quer entender todo o contexto, e aí você está obrigando o seu cérebro a se concentrar, a ficar focado, e isso vai treinar o seu foco, vai aumentar muito o seu foco. Diferente, por exemplo, de você ficar assistindo um videozinho rápido na internet, Reels, por exemplo, videozinhos de 1 minuto. Você tá ali, você vê um assunto interessante, na hora que você começa a focar, acabou o assunto, aí você pula pro próximo vídeo, pula pro outro foco, pula pro próximo vídeo, outro foco, pula pro próximo vídeo, outro foco. Quando você começa a ler e começa a pegar esse hábito da leitura, automaticamente o seu cérebro vai ficando mais focado e você vai aprendendo a manter períodos maiores de foco. Então, se eu posso dar a primeira dica, com certeza é o hábito da leitura. E a segunda coisa, pessoal, é para você ter um pouco mais de foco, é você utilizar listas. Eu uso lista para tudo, cara. Minha vida sem listas seria uma baderna. Eu sei que tem pessoas que acordam, cara, e conseguem meio que mentalmente essa pessoa já tem tudo, a vida dela organizada ali, todas as coisas que ela vai fazer. Só que se eu deixo a minha vida dessa forma, sem listas, sem fazer uma lista, seja uma lista que eu possa escrever e riscar depois ali, seja uma lista no computador, seja uma lista em algum programa, cara, parece que minhas coisas não vai pra frente, cara. Não consigo produzir, não consigo fazer o que eu precisaria fazer. Uma dica também que eu recomendo que vocês usem é comprar um quadro branco desse aqui, ó. É baratinho, nem sei quanto que eu paguei nesse aqui, mas é muito baratinho. Um canetão pra você dividir, ó. Aqui eu tenho 3 colunas. Uma coluna, na verdade deu uma mudada nesse aqui, que era a matriz de Eisenhower. Matriz de Eisenhower, que era 4 quadrados. Mas eu resolvi mudar e colocar esse daqui, ó. Que é o a fazer, fazendo e o feito. E aí eu utilizo post-its, ó. Eu utilizo post-its pra tudo, pra me lembrar das coisas. É uma das coisas também que me ajuda muito em questão de foco, tá me ajudando muito, são post-its, pessoal. Eu recomendo pra vocês que vocês tenham. E agora que eu coloquei esse a fazer, fazendo e feito, eu percebi que tá melhorando muito a minha produtividade. Então comprem post-its e comprem um quadro branco desse aqui, ó. Pode até dividir da forma que eu fiz aqui. Se você tem projetos pra fazer, tem estudos pra fazer, tem coisas que você quer resolver na sua vida, utilize essas colunas aqui, ó. Coisas a fazer, vai colocando aqui, coisas que você está fazendo e os itens feitos. Então esse daqui vai te ajudar muito, vai te dar muito foco. E listas também, listas no papel, pode ter uma agenda, ó, eu tenho uma agenda também. Eu vou fazendo algumas listas aqui, coisas que às vezes eu não quero colocar aqui, aqui eu tendo a colocar as coisas mais importantes. E aí na lista são as coisas menores, né? Tipo, se tá dentro de um item grande, eu venho aqui na lista e vou listando as coisas que eu preciso fazer nesse dia que vai resolver esse problema nesse post-it aqui. Então é uma das coisas que também me ajuda a focar. E uma outra coisa que me ajuda muito a focar, que vocês provavelmente vão tirar muita vantagem se você ainda não conhece, é o Notion. O Notion nada mais é do que um aplicativo para celular, /site, /programa de computador, que ele é um programa também, ele tem um programa para você baixar no computador. Ele tem um aplicativo para celular, você pode baixar o Notion, se escreve N-O-T-I, Notion, N-O-T-I-N, tô até esquecendo como que escreve. Mas aí você também pode acessar pelo site. No computador eu não gosto muito do programa, então eu prefiro usar o site, né? Eu deixo ali na barra de favoritos aqui em cima o linkzinho já para clicar e entrar pelo site. E no computador normal, eu uso o aplicativo. Você pode baixar o aplicativo aí na sua loja de aplicativos do celular. E o que é o Notion? O Notion, na verdade, é uma forma de você organizar muitas coisas. Tipo arquivos, coisas, projetos que você tem para fazer, livros que você tá lendo. É uma coisa que eu tô utilizando muito também, que eu tô lendo alguns PDFs, né? Eu tô deixando um pouco de ler livro físico para ler PDF, que PDF eu posso ler na rua, posso ler em outros lugares, né? Então para mim facilita mais. E aí eu vou organizando, vou pegando algumas partes dos livros que eu tô lendo e vou jogando lá no Notion, que eu tenho uma pasta só para estudos e outra pasta só para livros. Uma pasta para cursos, uma pasta não, porque é uma página, né? Vocês vão entender, se você ainda não conhece, se você conhece o Notion, você sabe o que eu tô falando, e se você ainda não conhece, você vai dar uma estudadinha, vai pesquisar o que é o Notion e vai aprender. Mas ali basicamente eu tenho páginas, e eu vou organizando as páginas dos meus livros, das coisas, dos meus projetos que eu tô fazendo, dos cursos que eu faço,
Então ali fica uma forma fácil de revisar, bem mais fácil, por exemplo, do que ter caderno. Tem um caderno também, onde eu reviso algumas coisas, mas eu quase não abro muito caderno. Já o Notion meio que já se tornou automático. Todos os dias, na hora que eu ligo o computador, eu já ligo o computador e entro no Notion, porque eu sei que ali tá tudo. Ali tá os meus projetos, ali tá as coisas que eu vou fazer pra semana. E aí de dentro do Notion eu vou pegando algumas coisas que são importantes e vou trazendo pra cá. Tipo, coisas que eu tenho pra fazer, já tá no Notion, o projeto principal, mas aí eu venho trazendo pra cá, venho quebrando em camadas, trazendo pra cá camada menor, e aí trago pro dia, pro papel, pra lista, que é onde eu consigo riscar, né? A lista das coisas. Muitas das coisas não consigo fazer todos os dias, mas as coisas que eu faço eu vou organizando aqui por listas. Mas tudo vem do projeto principal, que era o Notion. Do Notion eu trago pra cá as coisas que eu tenho que fazer, que eu ainda vou fazer, as coisas que eu tô fazendo e as coisas que estão feitas, e depois trago pra lista, no papel. E aí nem sempre eu uso aqui, às vezes eu tinha esse post-it grande aqui, mas acabou, ó. Agora eu tô com o pequenininho, mas eu fazia algumas listas direto no post-it aqui, riscando. Então eu faço na agenda e às vezes eu pego um papel aleatório para fazer uma lista também. Não me prendo muito, mas o principal vai estar lá no Notion. Então assim, essas são as dicas de produtividade que eu dou para vocês. Como vocês vão conseguir se concentrar mais, produzir mais e ter essa sensação de que realmente as coisas estão progredindo na sua vida. Porque depois que eu comecei a fazer tudo isso, depois que eu comecei a usar o Notion, depois que eu comecei a usar listas, né? Listas já tem bastante tempo que eu uso. E depois, agora que eu tô usando post-it, estou usando esse quadro branco para dividir realmente as tarefas, pode ter certeza, galera, a minha produtividade aumentou muito. A minha sensação de estar evoluindo, de estar progredindo aumentou muito. Então essa é a dica que eu tenho para vocês. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve. Se você gostou desse tipo de conteúdo, aqui eu trago vídeos não só sobre produtividade, mas eu trago vídeos sobre melhoria, melhoria mesmo, galera. Eu gosto de falar em melhoria contínua. E o que é essa melhoria contínua? O próprio nome diz, é uma melhoria que nunca para. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, e eu também vou deixar esses dois vídeos passando aqui na tela, ó, que são vídeos aqui do meu canal que podem te interessar. Se te interessar, é só você clicar aqui em um dos dois e é nóis. Até o próximo vídeo.